Bom, pessoal, agora sim vamos dando início a essa nossa mini aula. E para quem quer compreender um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje, tem um vídeo de apresentação que vai estar aqui na legenda o link. Vocês entram lá e vocês entendem um pouquinho mais sobre o que a gente está falando. Mas agora a gente vai diretamente aí ao que interessa, né, que é o tema da nossa aula, que é as alterações no programa, né, no manual, digamos assim, da Receita Federal, que é o Perguntas e Respostas para o Imposto de Renda de 2024, que lá nesse vídeo de apresentação eu falo da importância para o produtor rural estar atento nesse manual, que talvez para os produtores o maior ganho dessa aula, para quem não sabe, é começar a saber que existe esse manual e que a maioria das nossas dúvidas vão estar expressas lá. E eu vou trazer as principais mudanças desse manual para a gente ir acompanhando aí, ano a ano, o que está alterando aí nos entendimentos. Então, reforço aí o pedido daquela doação para o nosso estado, para quem puder, mas para isso esse QR Code vai estar no cantinho da tela ali durante toda essa explanação. Esses, então, são os arquivos que eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que são os arquivos base dessa aula, digamos assim, que são os materiais da Receita muito importantes para todos os contribuintes, principalmente para os produtores rurais, porque tem ali o novo, né, o mais novo desses três materiais essa grande novidade aí no finalzinho do ano de 2023, que é as orientações da fiscalização exclusivas para o imposto de renda das pessoas físicas da atividade rural. Né? E, de novo, trago aqui, né, reforço para vocês que o QR Code vai estar aqui, para vocês devem dar um pause aí no vídeo, acesse o QR Code, e esses materiais, além de estarem na descrição dos vídeos aqui, para quem está vendo pelo celular, estão no QR Code. Para quem está assistindo na televisão, no computador, pega o seu celular, acessa esse QR Code e ele vai levar direto lá para o meu site, onde vocês vão conseguir baixar esses materiais aí importantes que a gente está trabalhando em cima nessa explanação, nessa mini aula de hoje, que nada mais é do que uma apresentação do Perguntas e Respostas da Receita Federal, com viés ali, né, numa análise das diferenças, das mudanças que tiveram. Como eu disse, todo ano sai um novo manual de perguntas e respostas, e a cada ano tem novidades, e aqui a gente vai ver, então, quais são as novidades para esse ano de 2024. E aí, para começar, pessoal, olhem ali o Pix no canto inferior, ali, para quem puder e quiser ajudar, né, sintam-se à vontade. Mas nós vamos começar a falar um pouquinho, construir o que é esse manual, para que ele serve, né? E sempre nas aulas de direito tributário, eu costumo dizer que esse manual, ele se equipara a uma norma complementar, que dentro da hierarquia das leis, né, para quem é mais ligado ao direito, está lá embaixo, né? A Constituição está no topo, as normas complementares, elas complementam, então, as leis, os decretos, enfim, elas estão lá embaixo mesmo, vamos dizer, se fosse uma pirâmide. Mas elas são bastante importantes. Então, elas não podem, claro, ferir o que diz uma legislação, e aí a gente acha brechas interessantes aí para teses jurídicas, né? Algumas bastante importantes, mas elas dizem muito sobre como a Receita Federal, nesse nosso caso aqui, enxerga determinadas situações, ou seja, a lei, ela coloca lá as suas hipóteses, né, e previsões, mas as normas complementares, basicamente as instruções normativas da Receita, as soluções de consulta, e todos esses materiais elaborados pela Receita Federal, eles trazem mais claramente, né, aprofundam mais sobre como a Receita Federal está entendendo algumas questões. Então, para eu ter 100% de segurança, né, claro, como eu já disse, tem que ver se essas normas complementares não estão ferindo o que diz uma lei ordinária, a lei complementar, a própria Constituição. Então, a gente tem que ter esse viés também, que podem ser contestados judicialmente, né, mas, seguindo o que diz a Receita, administrativamente, a gente sabe que a gente não tem nenhuma discussão, não vai ter problemas com o fisco. Né? E aí, qual a importância de saber o que são essas normas complementares? Olha, o artigo 100 do Código Tributário Nacional diz que
são normas complementares. As leis, os tratados, as convenções e dos decretos, né, complementam, então, as leis, tratados, convenções e decretos. Primeiro, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões dos órgãos, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e os convênios que os estados, o Distrito Federal, os municípios e a União celebrem entre si. E olha o parágrafo único, que é o que mais interessa para a gente. A observância das normas complementares, né, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros e a atualização de valor monetário da base de cálculo do tributo. Ou seja, se o contribuinte, se o produtor segue o que diz a interpretação da Receita, essas normas complementares, que são os julgamentos em primeira instância, lá no CARF, a solução de consulta, a instrução normativa da Receita, ela, logicamente, não pode ser punida, não pode ser aplicada nenhuma penalidade ou cobrança de juros se em algum processo de fiscalização ou algum processo jurídico, enfim, venha se constatar alguma irregularidade. Se for comprovado que foi seguido um material da Receita Federal, um ato ou um material como esses perguntas e respostas, que tem força de norma complementar, né, o contribuinte não vai poder ser punido com juros ali e as multas que, numa fiscalização, são bastante pesadas. Né? Então, isso quando a gente tem, né, quando eu vou falar para o produtor, ó, esse ponto aqui, ele ainda está um pouco aberto, né, dá margem à interpretação. A instrução normativa diz uma coisa, o decreto diz outra, enfim. Vamos citar um caso hipotético aqui, né? Mas, enfim, quando tem essa divergência, eu costumo falar desses dois lados. Ó, se seguir o que diz no manual de perguntas e respostas, se seguir o que está na instrução normativa, não tem como ser penalizado, que é o entendimento da Receita Federal. Agora, se acha que é possível, né, que é abusiva, digamos assim, essa interpretação do órgão, que a lei não diz isso exatamente, que o órgão está indo a mais, né, querendo legislar, que não é competência dele, né, simplesmente complementar uma lei que já existe, busca o advogado e vai tentar confirmar essa tese, né. Mas é importante o produtor saber, então, o que são essas normas complementares, porque, para mim, né, aí é uma questão também de interpretação, ou perguntas e respostas, ele é equiparado a uma norma complementar. Então, se a gente for ver no conceito de ato normativo, esse manual de perguntas e respostas, ele não é basicamente um ato normativo. Mas, lá dentro estão as práticas reiteradamente observadas pela autoridade administrativa, estão referenciadas lá as decisões dos órgãos, como soluções de consultas, que a gente vai olhar aqui, e basicamente, aqui a apresentação desse livro, ele foi feito para orientar, além dos contribuintes, os próprios funcionários da Receita Federal, ou seja, os próprios servidores, eles se amparam nesse material para, então, interpretarem ali divergências, consultas formais que os contribuintes façam e até lá nos julgamentos de alguma autuação fiscal. Então, olha só, essa apresentação, então, do livro, né, o que é esse livro, ou esse manual de perguntas e respostas? Está ali muito claro, ó. Ele é feito para facilitar o desempenho dos servidores que atuam na orientação dos contribuintes. E ali é considerada a legislação até dezembro de 2023, claro, né? E o objetivo é fornecer subsídios para que os contribuintes apresentem a sua declaração de 2024 da melhor forma, né, mais correta possível, complementando a legislação tributária e os manuais e instruções do imposto de renda da pessoa física. Então, aí está mais do que claro, ao meu ver, que perguntas e respostas sim, tem força, sim, de uma norma complementar. Né? E um ponto importante, né, que já nos traz aqui nessa apresentação do livro, que ele fala da Lei 14.754, de 12 de dezembro de 2023, que fala da tributação de aplicação em fundo de investimento e a renda oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas e trânsito no exterior. E aí também fala da atualização do valor dos bens e direitos no exterior, que essa lei aí permitiu. Então, traz nesse manual algumas orientações já
exclusivas a essas mudanças que se teve na tributação de aplicações financeiras e de bens no exterior, né? Inclusive, essa possibilidade aí de atualização do valor dos bens, pagando ali um percentual de 8% sobre o valor, como está previsto aí, se não me engano, no artigo 17 dessa lei, 14.754, e aí qualquer coisa vocês pesquisem ali para se informarem um pouco mais, né? E aí, o que é importante ali nas últimas linhas desse quarto parágrafo, então? Ele mostra que essa lei, né, ela produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. E agora, nesse imposto que a gente está entregando até 31 de maio de 2024, ou agosto aí para cidades gaúchas afetadas pelas enchentes, a gente está falando de fatos ocorridos em 2023. A gente só está formalizando agora. Então, essa lei não é integralmente tratada nessa publicação. Então, sempre que possível, se faz uma advertência ali que essas perguntas sofrerão modificações a partir de então. Isso fica claro para quem olhar esse perguntão. E já dá o gancho para a gente ver o que vai mudar no Perguntas e Respostas, né? Carinhosamente aí chamado de perguntão do Imposto de Renda, para esse livro que vai sair em 2025, que aí vai estar atualizado, né, com mais questões relativas a essa lei aí que alterou bastante a tributação, principalmente quando a gente fala de investimentos e enfim, questões aí de tributação a bens no exterior, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre as novas perguntas. Então, a gente está analisando esse documento para ver se tem novas orientações, tem grandes mudanças ali para o imposto de 2024. Já adianto que não tem grandes mudanças, né, mas é importante a gente analisar aqui também para compreender como funciona esse manual. E para os contadores, para advogados, para quem trabalha e já consultou esse material, é interessante a gente ver, né? Pô, em vez de ir lá ler todo o material de novo, vamos direto no que mudou. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Ó. O que tem de novo aqui dentro desse material para 2024? Então, a gente tem, em categorias que eu separei, informações novas, mais diretas sobre a restituição e a fila, né, a ordem, enfim, da fila da restituição. Pagamento por serviços ambientais, que tem bastante a ver aí com o meio rural. Atualização de bens e direitos no exterior, como eu já adiantei ali. Algumas mudanças de ganho de capital. Venda de cotas de empresa, tem uma pergunta nova, específica sobre isso, né? É bem interessante. E houve uma incorporação de soluções de consulta dentro de perguntas que já existiam, tá? Isso aí eu até trago aqui destacado para vocês, que tem conhecimento, mas, enfim, são interpretações que estavam em soluções de consulta, ou seja, o que são soluções de consultas? Normas complementares, como a gente falou, né, que derivam de questionamentos formais elaborados pelos contribuintes sobre uma situação específica, detalhando bem aquela situação, né, e aí a Receita vai dar, então, uma resposta sobre o seu entendimento sobre aquela situação que o contribuinte tem dúvida.